Olá, tudo bem com você? Vamos começar o módulo das ligações químicas. Galera, pensando na prova do Enem, ligações químicas é super importante. Frequentemente cai nas provas. Nós tivemos uma única edição que nós tivemos 5 questões associadas, relacionadas às ligações químicas, tá legal? Então, indo direto ao ponto, eu fiz esse módulo aqui bem recortado, com aulas curtinhas, para que a gente possa aprender. A regra do octeto, primeiro ponto das ligações químicas. Para aprender a regra do octeto, nós temos que responder 3 perguntinhas, que são essas aqui do lado. Quais são as perguntas? Por que os átomos se ligam? Primeira coisa, os átomos se ligam, os átomos se unem, os átomos se atraem para adquirir uma estabilidade. Agora, vem uma outra pergunta. Quem é considerado estável? Eu preciso de uma referência, eu preciso de um padrão de estabilidade. E esse padrão aí foi considerado os gases nobres. Por que os gases nobres eles foram considerados como padrão de estabilidade? Porque eles são encontrados sozinhos na natureza. Então, por este motivo, eles são considerados estáveis. E o que é que os gases nobres têm que os outros elementos não têm? Aí eu trago para vocês aqui alguns gases nobres. Nós temos aqui o hélio, neônio, argônio, criptônio e poderia continuar, xenônio, radônio e assim ia. Mas com esses 4 aqui já dá para a gente entender. Vamos deixar o hélio em stand-by, depois eu falo dele, tá legal? Observe aqui, ó, o neônio, a última camada, que é a segunda camada, ele apresenta quantos elétrons na última camada? 6 mais 2 daqui, 8 elétrons. Se a gente pegar o argônio, a última camada é a terceira camada. Nós temos quantos elétrons aqui na última camada? 2 mais 6, 8 elétrons. Criptônio, a última camada é a quarta, ó, tá aqui. Quantos elétrons nós temos na última camada? 2 mais 6, 8 elétrons. Então disseram o seguinte, então os gases nobres são estáveis porque eles apresentam 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. E isso aí foi tido como padrão de estabilidade. Ou seja, os átomos para ficarem estáveis, eles devem ter 8 elétrons em sua camada de valência. Lembra que a gente deixou o hélio aqui em stand-by, depois eu falo dele, tá legal? E aí, se a gente pegar esses 4 exemplos aqui, o que é que nós temos? Olha só, o cloro, número atômico 17, você vai fazer a distribuição eletrônica, então é importante que no módulo anterior você tenha aprendido a fazer a distribuição eletrônica, tá? Isso é essencial, a gente vai precisar demais nesse capítulo de ligações químicas. Se você pegar aqui a última camada do cloro, olha quantos elétrons ele apresenta. 2 mais 5, 7 elétrons na última camada. 7 para 8 está faltando quantos elétrons? 1 elétron. Então o cloro ele vai querer receber 1 elétron. Agora, ora, se eu tenho um átomo e ele recebe elétron, ele vai ficar negativo. Esse átomo negativo, a gente dá um nomezinho para ele. Nós chamamos de ânion. Então ele vai formar o Cl-. Então o ânion cloreto ou o ânion Cl-, ele é considerado estável. Beleza? Já o Na, ele apresenta quantos elétrons em sua camada de valência? Apresenta 1 elétron na sua camada de valência. Ele é estável? Não, porque a regra diz, para ficar estável deve ter quantos elétrons na última camada? 8 elétrons em sua última camada. Tá legal? E aí o que é que o sódio pode fazer? Ele pode ganhar mais 7 elétrons. Se ele tem 1, ganha 7, ficou com 8 elétrons. Ou ele pode simplesmente perder 1 elétron. Porque olha só, quando ele perde esse elétron, esta camada aqui desaparece. E aí a última camada passa a ser a segunda, que fica estável com quantos elétrons? Com 8. O átomo vai fazer sempre o que estiver mais perto para ele. É mais fácil ele ganhar 7 ou perder 1? Perder 1 está mais perto. Então, quando ele perde 1, ele vira um cátion Na+. O Na+ é considerado estável. O magnésio ó, tem 2 elétrons na última camada. 2. Para ele ficar com 8. Ou ele ganha 6, ou ele perde 2. O que é que está mais fácil? Ganhar 6 ou perder 2?
perder 2, então ele vai ficar o íon Mg mais 2. Tá legal? O oxigênio, ó, a última camada tem quantos elétrons? 2 mais 4, 6. Para 8, é mais fácil ele ganhar 2 elétrons. Então a carga dele será menos 2. Tudo bem? Agora, olha essa outra situação. Lembra do hélio, que a gente tinha deixado ele em stand-by para falar depois? O hélio, galera, ele só tem 2 elétrons. E é um gás nobre também. Ele é encontrado sozinho na natureza. Ou seja, ele também é considerado estável. E aí a gente amplia um pouquinho a regra do octeto. A regra do octeto diz, tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Ou então, se tiver uma única camada, como é o caso do hélio, ele vai ficar estável com quantos elétrons? Com 2 elétrons. E aí nós temos exemplo, o lítio, que tem aqui, ó, 1 elétron na sua última camada. Ou ele ganha mais 7 elétrons, ou ele perde esse 1. Se ele perder esse 1 aqui, ele vai ficar com 2 elétrons. Mas não só tem uma única camada, então ele vai ficar igual a quem? Ao átomo de hélio. Então o lítio, Li mais o cátion do lítio, ele vai ser considerado estável. O hidrogênio 1s1 está estável? Não. Aí o que é que ele faz? Ele ganha 1 elétron e aí vai ficar 1s2. Vai ficar similar ao hélio. Tudo bem? E aí, desta forma, a gente pode definir a regra do octeto, que a gente pode ampliar e botar a regra do octeto ou dueto. E aí eu peço para você dar uma pausa nesse vídeo aí e copiar essa definição, que ela diz o seguinte, ó, os átomos devem apresentar 8 elétrons na camada de valência. Isso é o padrão. Ou, se ele tiver uma única camada, só se ele tiver uma única camada, vai ficar estável com 2 elétrons. Beleza? Então essa é a regra do octeto e dueto. Um molde beijo para vocês e ótimos estudos.